versículo 32, que diz: Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem deu o pão do céu, mas meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. E disseram-lhe: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Jesus lhe declarou: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Que esta noite, Senhor, venhamos ser cheios de ti. Que o Senhor venha transbordar em nossos corações. Que a tua palavra venha em primeiro lugar de encontro ao meu coração. E que possamos entender qual é o mistério e a profundidade do teu querer e do teu realizar em nossa vida e através das nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque sei que o Senhor estará falando ao coração do teu povo nessa noite. Amém. Nessa noite eu quero trazer uma meditação sobre Jesus Cristo. Uma das coisas que tem faltado em muitas igrejas é falar sobre o pão da vida. E na época em que Jesus fez essa declaração, foi no momento mais difícil. Ele estava se declarando, se mostrando ao povo judeu quem realmente ele era. E essas palavras causaram tremendo choque, porque para o judeu só existe um Deus. Só existe um Deus, que é o Eu Sou. E quando ele fez essa declaração, muitos começaram a murmurar e perguntando: não é ele Jesus, o filho de José? Acaso não conhecemos seu pai e sua mãe? Como pode estar dizendo: desci do céu? Hoje, se alguém disser isso, com certeza será taxado como louco. Existe hoje em diversos países, diversas pessoas que se declaram Jesus Cristo. E a palavra de Deus também fala sobre isso. Que muitos se dirão profetas, muitos dirão que é Ele, muitos dirão que muitos milagres acontecerão através de pessoas. Mas qual é o Jesus que vocês realmente têm declarado em seus corações? Como realmente nós temos visto Cristo? Em alguém, em nós mesmos? Será que a nossa fé é tão firme o suficiente que ela não se abala nos momentos de tribulação? Jesus Cristo, ele falou, foi bem claro: crede em mim e sereis salvos. Crede em mim, nunca sentirão fome. Crede em mim, nunca terão sede. Será que isso realmente está enraizado em nossos corações? Somos seres humanos, às vezes ficamos tristes e às vezes abalados, mas quando os nossos pés estão firmados na rocha que é Cristo Jesus, tememos, mas não ficamos, temos certeza que não estamos só. Sentimos frios, mas somos confortados pelo Espírito Santo. Se adoecemos, oramos ao Senhor e Ele nos cura. Mas será que a nossa fé, como Jesus falou, se você tiver fé, ore, e essa montanha, ele fez uma declaração quase que impossível: a montanha será lançada no mar.
Será que nós estamos experimentando e pondo à prova essa fé que nós declaramos ter? Até onde a nossa fé tem nos levado? Até onde podemos realmente fazer os milagres de Deus através de nós? Será que quando nós passamos por alguém, essa pessoa sente a glória de Deus em nós? Pedro, quando ele passava, pessoas eram curadas. Jesus apenas declarou, deu uma única palavra e um jovem foi curado. À distância. As nossas orações estão chegando num lugar profundo, dentro, em primeiro lugar, dentro dos nossos corações. Os apóstolos disseram: essa palavra é dura, quem pode suportar? Quando Jesus se declara aos seus filhos que Ele era o pão da vida, que deveriam comer da carne dele e beber do sangue dele, foi uma declaração, tipo uma figura profunda. Como alguém pode beber o sangue de outra pessoa? Os fariseus estavam fazendo essa mesma pergunta: como nós vamos comer da carne do ser humano? E nós hoje precisamos mergulhar nessa água, mergulhar nesse sangue, deixar que esse sangue caia sobre nós, para que possamos ser purificados, limpos de corações. E quando nós começamos a conhecer a Deus, em primeiro lugar temos que conhecer a nós mesmos. Quem sou eu? O que eu faço? Como eu tenho agido? Como as pessoas têm me visto? Será que as pessoas têm visto em mim Cristo Jesus ou simplesmente o ser humano? Porque quando nós declaramos que somos de Cristo, Paulo diz uma palavra profunda que é: não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim e através de mim. E quando nós declaramos isso, é porque queremos ter comunhão e conhecer Cristo Jesus. E perguntaram a Jesus: o que faremos para realizar as obras de Deus? E Jesus lhe respondeu: as obras de Deus é esta: crede naquele que Ele me enviou. Só crer. Mas como crer? Se Ele te dissesse hoje: dá 10 pulos, é fácil, dá 10 pulos. É simples dar 10 pulos, mas se Ele disser para você: vai ali e ore pelo paralítico para que ele se levante, a primeira coisa que nós vamos pensar é: será que eu consigo? Será que eu sou digno? As primeiras coisas que vêm na nossa mente é a dúvida. Mas quando a gente fecha os olhos e simplesmente obedece, é fácil. Às vezes a gente ora por uma situação que a gente pensa: meu Deus, o Senhor não está respondendo. Será que isso não vai acontecer? Você parou para ouvir o que Ele está dizendo para você? Em alguns momentos Deus diz: espera um pouquinho. Mas a impaciência do ser humano é o que mais atrapalha o agir de Deus.
ser humano é tão impaciente que ele não consegue fazer uma única oração, porque Deus, ele disse que ele conhece o seu pensamento, ele escaneia o seu coração, até mesmo aquele teu gemido que é inexprimível, ele reconhece as palavras. Em alguns momentos, ele está dizendo para você: tenha paciência, eu estou agindo. Mas o primeiro agir é em você, é em mim. O primeiro agir é sempre em nós, para depois ele realizar aquilo que você deseja. Eu quando viajei para uma das primeiras viagens minhas fora do país foi para o Uruguai. Um lugar tranquilo, fiquei num lugar bonito, mas é um país extremamente ateísta. E ainda tinha um agravante que tinha uma determinada denominação que, em vez de dar o panfleto, vendia o panfleto. Queria vender os panfletos. E foi uma das grandes dificuldades nossas pregar o Evangelho. Nós fomos fazer um evangelismo em um condomínio, a convite de um irmão que morava nesse condomínio. As pessoas começaram a tacar ovo, tomate em cima da gente. E nós tivemos que ficar ali, continuando, pregando, cantando, fazendo coreografias, fizemos teatro, debaixo de chuva de ovo e tomate. O tomate a gente aproveitou, o ovo infelizmente não deu porque quebrou. Não. Se é assim, a gente aproveitamos. E quando eu saí do Uruguai em direção ao Chile, surgiu uma grande tempestade. Uma viagem que deveria ser de 10 minutinhos, ao máximo 12, levamos 45 minutos por causa da tempestade. O barco ficava de um lado para o outro, de um lado para o outro. E eu simplesmente, como um maluco que sou, doido, um chamado igual de Paulo, que fala, me levantei e fiquei no meio do barco, conversando com a tripulação que deveria estar me acalmando. A tripulação que trabalhava no barco estava em prantos. Eu cheguei, eu coloquei a mão no ombro de um rapaz, coloquei na mão no ombro de outro, e fiquei ali orando com ele. Falei: calma, isso aí deveria ser normal para vocês, porque o Deus que eu creio, se chegar a minha hora, é porque chegou, e se chegou a sua, é porque Deus quer. Aí comecei a orar, aí se acalmou. E depois eu fui para o Chile. 4 dias que eu cheguei no Chile, ao 4º dia, um grande terremoto. Um terremoto que destruiu o Chile completamente. E eu estava dormindo no quarto. Eu senti o terremoto, mas uma coisa louca. Continuei no meu quarto, deitado. Aí eu só escutei a missionária me gritando: Aí eu saí para ver o que estava, por que ela estava gritando. Ela: você não viu, não percebeu o terremoto? Percebi. Percebi isso. E aí? Eu sou brasileiro e você que mora aqui deveria estar acostumado. Ela falou: você não é, rapaz. As coisas poderiam cair na sua cabeça. Eu falei: eu levantei, ouvi as paredes todas no lugar.
E quando você se coloca como profeta de Deus, em alguns momentos você tem que se posicionar e às vezes se comportar feito louco. Porque quando você prega, fala a verdade, ela tem que causar impacto em você e para a pessoa que você está trazendo a mensagem. E quando ela traz impacto, tem que haver cura, libertação e salvação. E a verdade, muitas vezes, dói. A verdade, ninguém quer aceitar a verdade. E uma das grandes verdades que o povo de Israel não aceitava, Lucas desapareceu aqui. Lucas 4, 17. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías. Lucas, acharam? 4, 17. E entregaram-lhe o livro do profeta Isaías. Ele o abriu e o achou no lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos presos, restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. E ele declarou: está cumprido esta palavra. Mas esse versículo, ele não era só para Jesus, é para todos aqueles que se colocam como profeta do Senhor. E você hoje se declara um profeta do Senhor, uma profetisa do Senhor? Eu vou fazer um desafio meio doido. Quem tem coragem de se declarar hoje profeta do Senhor? Levanta a mão. Medo, né? Tem medo de ser profeta do Senhor? É uma das coisas que requer coragem, ousadia e principalmente tomar a cruz de Cristo e carregá-la. A cruz realmente ela é pesada, mas Jesus disse: crede somente, crê. As obras de Deus é esta: crê naquele que me enviou. Você crê que Ele te enviou? Você crê que Ele te chamou? Se você crê, somente crê, milagres acontecerão através de você. Pessoas serão salvas através de você. Pessoas serão curadas através de você. Mas para isso você tem que crer. Somente crer. Crer e aceitar e se colocar à disposição do Espírito Santo para que isso aconteça. E para que isso aconteça, você tem que dar o primeiro passo. Comer da carne de Cristo, beber do sangue dele, crer que ele realmente veio para saciar a sua sede de justiça. E quando os apóstolos falaram, dura é esta palavra
quem pode suportar? E quando eles declararam isso, porque Jesus estava desafiando o seu povo a crer que Ele era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. 100% Deus e 100% homem. Nós somos 100% homens e mulheres, mas temos 100% da autoridade que Ele nos deu. Basta a gente estender as mãos e tomar posse dessa autoridade que Ele está nos dando. A autoridade de impor as mãos, orar por alguém e ver as coisas acontecerem. Chegar dentro da nossa casa, estender as mãos, orar pelo nosso lar, pela salvação das pessoas que ainda precisam ser salvas. Mesmo aquela mais difícil de aceitar Cristo, Deus vai fazer um milagre através de você. E quando Deus me chamou, foi a coisa mais doida. Eu estava na faculdade de Direito. E meus amigos começaram a me chamar de Paulo. Simplesmente todo mundo me chamando de Paulo. Eu falava, olha, meu nome não é esse, meu nome é Jorge. Mas eles repetiam, pô, mas eu estou falando. Aí falava Paulo. E eu tomei posse disso. E quando eu conheci Paulo, o Evangelho de Paulo, eu vi que uma das coisas, ser missionário igual a Paulo, é uma das coisas mais difíceis. Ele era perseguidor e passou a ser rejeitado. Tudo aquilo que ele ensinava vinha outro e dizia outra coisa. Em alguns momentos da sua vida, na minha vida, você vai dizer uma coisa e alguém atrás vai dizer outra. Mas se você perseverar, se você tomar posse dessa autoridade, assim como Paulo tomou posse da autoridade que ele tinha, ele repreendia todos que iam contra o que ele ensinava. E ele ensinava a verdade, e a verdade nos liberta. Vamos tomar posse nessa noite daquilo que Ele tem me chamado. Você sabe qual foi o seu chamado? Você sabe aquilo que você pode fazer? Você sabe em quem você tem crido? E Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos, que queremos que seja realizado. Porque às vezes a gente pede um copo d'água, mas na verdade Deus quer te dar uma garrafa cheia. Muitas vezes você quer, meu sonho é realizar isso. E tem um momento que ele diz, espera. Não é isso que eu quero para você. E uma das coisas mais difíceis é quando ele fica em completo silêncio para ver qual é a sua reação. Eu não vou perguntar quem já ficou em silêncio de Deus, mas você sabe que em alguns momentos da sua vida você ficou no total silêncio de Deus. E hoje Ele está te respondendo. Crê somente. Amém. Vamos colocar de pé. Pai, nessa noite, Pai, quero te agradecer, porque muitas dessas palavras foi dita para mim mesmo. E espero que os corações dos teus filhos também tenham a tua palavra, tenham encontrado morada. Sei que
falei algumas coisas de forma de desafio, sei que são desafios difíceis de se aceitar, mas quando nós queremos ver o teu reino, temos que fazer a sua vontade. E a sua vontade é que venhamos comer da tua carne e beber do teu sangue, e crer somente em ti, na tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo querer e realizar em nossas vidas, Senhor. Te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, nós vamos fazer também a oração, mas eu estava lembrando aqui, né, quando o pastor Jorge estava pregando, ele falou que quando estava lá no Chile, houve chuva de ovos e tomate, né, e ele fez a fotografia, e eu acredito que se ele tivesse feito mais contundência, seria batizado no Espírito Santo. Não é assim que fica alguns vasos? Mas passaram pelo teste de desvio de tomate e ovos. Aleluia. Que Deus abençoe o pastor Jorge, continue dando de sabedoria e pregar a palavra. Eu lembro que assim que ele saiu do seminário ali de Campinas, seminário Nazareno, faculdade Nazareno, ou ali mais de 10 anos, e pregou num culto, esse culto realizado até no lar, na casa de uma tia minha, tia Maria, e ele pregando a palavra aí, eu lembro até hoje, Eclesiastes capítulo 3, eu falei, um dia que eu vou pregar assim, a minha inspiração foi ver o irmão para pregar, eu falei, um dia eu quero pregar assim, eu venho de pregar naquele momento ali, como Deus falava ao meu coração, eu falei, Jesus, um dia o Senhor ainda vai me usar na pregação, um dia o Senhor ainda vai me usar na palavra, então meu irmão foi um incentivador. Glória a Deus por isso. Que Deus continue usando mais e mais em nome do Senhor Jesus, e as orações de vocês serão muito provenientes para que Deus continue derramando sobre ele graça, infinita graça, em nome de Jesus. Amém? Todos receberam a palavra, de graça a Deus. Vamos então estar fazendo uma breve oração. Quero chamar aqui à frente de diaconisa Ana Laura, glória a Jesus. Chamar a Janete, glória a Deus. Aleluia. Vamos estar em comas, irmãos, pelas pessoas. Vocês estarão orando por todos. Amém? Vocês estarão orando por todos. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus tem obras a fazer nesse lugar através da oração. Pastor Carlos, não auxiliar, pastor Carlos.